Agora é a vez da arte e da cultura. Você chegou na hora certa. Bem-vindo ao Cultura Mix. Olá, você conhece Paulo Henrique de Souza? Não? E se eu falar Paulinho do Boi? Ah, com certeza em Sete Lagoas e região muita gente conhece. Hoje aqui no Cultura Mix, com a gente, Paulinho do Boi. E aí, irmão? Tudo demais. bom? Graças a Deus, legal, bem demais. Vem cá, me conta aqui. A história é teatro. Sim. E qual foi a primeira vez que o teatro te chamou atenção? Nossa, tem muitos anos atrás. Ainda na minha boa parte da minha adolescência e juventude, eu frequentei a Casa Mágica. E foi na Casa Mágica que eu conheci o teatro, como plateia. Tá. Vamos falar de tempo, porque aqui muita gente, eu particularmente ouvi falar da Casa Mágica, eu não conhecia a Casa Mágica. Então, de quanto tempo nós estamos falando atrás aí? De quantos anos atrás? Nossa, nós estamos falando dos anos 90. Do início dos anos 90? Início dos anos 90, meados dos anos 90. A Casa Mágica tinha uma turma muito bacana, assim. E era uma casa mesmo? Era uma casa, se eu não me engano, onde? no bairro das Graças, ali, no pezinho ali do Papavento. Se eu não me engano, é isso mesmo. Sei. E tinha uma turma de teatro, José Eustáquio, Magno Francisco, Zander Coutinho. Eu lembro de Márcia Flávia. É mesmo? Eu lembro de Márcia Flávia no palco atuando. Eles tinham uma peça... Se eu não estiver enganada, é na direção de José Eustáquio, um texto de Gil Vicente, O Alto da Barca do Inferno. Nossa! E eu não esqueço, Zander tocando uma cítara, Zezinho de anjo, com uma peruca, acho que era feita de bombril, gente. E uma maquiagem muito bonita, um figurino. E Márcia Flávia no meio. E Márcia numa balança, gritando. Fazendo, eu não sei o personagem que Márcia fazia, eu sei que eu fiquei encantado. E era uma época muito árdua do fazer cultural da cidade. Eu assisti 2 vezes na Casa Mágica e uma na Casa da Cultura. E mesmo espetáculo? Nessas 3 vezes que eu assisti, tinha eu e mais 3 pessoas ou 4 na plateia, não era mesmo? Uma coisa assim. Então esse foi o meu primeiro contato assim, com a arte teatral em si. Né? Mas eu sempre gostei de arte, de família. Minha mãe sempre pintou quadros maravilhosos né, meu avô é fundador de uma guarda de Congo, Santa Efigênia, junto com sua Avelar Ferreiro, que é avô de Marcão Avelar. Sei. Né? Então assim, eu acho que essa veia vem daí. A coisa veio de dentro de casa, né? Vem de dentro de casa. E esse primeiro contato com a Casa Mágica foi mágico. Você tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época? Oxe! Anos 90, né? Então você tava com 20 e poucos anos. É uma coisa meio que tardia, você acha assim? Ou antes também já tinha algum envolvimento, já tinha alguma coisa pulsando aí? Eu sempre segui o movimento artístico da cidade de uma forma ou de outra. Mas a Casa da Cultura era muito fechada, assim, não era um ambiente muito elitizado na época, a gente não tinha tanto acesso, igual é hoje que a gente entra, né? Mas igual você falou, existia um acompanhamento, mas quando foi que você sentiu a vontade de entrar mesmo? E falar assim, não, eu quero fazer parte disso. Isso aí tem todo um processo, isso não aconteceu da noite para o dia, não. Você falou muito do Zé Eustáquio, né? Na época da Casa Mágica, depois popularizou, não foi isso? Então, eu formei em administração de empresa, fui trabalhar em grandes empresas com contato comercial. E eu lembro que eu estava trabalhando na Elma Chips e fui fazer uma visita no asilo e vi o grupo Popularizou de teatro fazendo uma cantoria, um espetáculo que chama Brincar de Roda. Certo. E ali eu ouvi uma cantoria muito bonita e muito interativo. Era um grupo grande? E a partir daí era um grupo bem
devia ter umas 8 ou 9 pessoas nessa época. Era um grupo grande e a partir daí eu comecei a me aproximar desse grupo e procurar saber onde é que esse grupo estava para eu poder acompanhá-los como plateia. Certo. Então, como plateia. Mas sempre gostei de música, e muito em especial da música regional, da MPB regional. Ah, você falou que paralelo a isso você também começou a montar um outro grupo, né? E aí eu comecei a tocar violão, e arranhar um violão, né? Eu acho que todo mundo faz isso, né? Começa a arranhar um violão e eu trouxe para dentro da minha casa um amigo, o Ivanzinho de Almenara. Certo. E Ivan começou a passar toda a musicalidade do Vale do Jequitinhonha para mim, e eu acabei me apaixonando com esse estilo musical. E minha esposa flautista, veio as filhas, enfim, e esse processo ele foi crescente aqui dentro de casa, até que eu juntei com Rony Rage, com Kleber Cabelinho, né, com Ulisses, Onassis, Tomás, uma turma. E criou um grupo. E a gente ficava na praça, tocando violão, cantando, fazendo serenata, e aí nós tínhamos um cara de Diamantina aqui com um projeto dentro da Casa da Cultura que era sempre uma quarta-feira de cada mês, ele fazia a noite de MPB. E nós começamos a ocupar esse projeto até que esse cara voltou para Diamantina e nós juntamos com o Franco Labate e eu, Cabelinho e Rony, resolvemos fazer uma equipe de sustentação e colocamos um nome, a Gracilene Minza fez um desenho de uma arte muito bonita, de uma logomarca. E aí nós fizemos um projeto chamado Arte Brasil, que já tem 15 anos. Que é o projeto que está aí. É o projeto que acontece toda última segunda-feira de cada mês, né? E eu trabalhei 2 anos nesse projeto e sempre perto do teatro. Certo. E eu e Cabelinho, a gente estudou junto na mesma sala no Senai, em 1986. Para quem não sabe, Cabelinho é formado em ajustagem mecânica e eu sou formado em mecânico de automóveis. Pô, montar essa oficina estava quebrado, né? Cabelinho foi para o Rio de Janeiro, enveredou também para o lado do teatro. E eu acabei encontrando, anos mais tarde, com o Cabelinho nesse projeto Arte Brasil. E esse universo do teatro me chamou bastante atenção. E aí, como eu já tinha visto o Popularizou apresentando, eu convidei o José Eustáquio para fazer uma apresentação no Arte Brasil. Certo. E daí para lá eu virei contato comercial do grupo Popularizou de teatro. Como entrou no grupo, mas pelo lado de fora, né? Na parte comercial, que já era uma coisa que estava na... E como o Zé, eu acho que o Zé ele é uma autoridade em propostas de arte e pedagogia, sabe? Propostas de arte e educação, eu acho que ele é uma sumidade. Ele faz isso muito bem. Legal. Eu comecei a entrar nas escolas públicas, particulares, com uma pastinha, gravata, e apresentando, Popularizou o grupo de teatro para essas escolas, vendendo espetáculo, e isso era no intervalo meu de almoço. Isso, igual tu falou, você sempre levando paralelo ali, né? O seu trabalho e a arte como uma ajuda para levar um bico, igual você fala, né? Um bico, foi um bico. E o Zé me apresentando esse universo, me explicando essa produção cultural, como é que ela tinha que ser feita, né? E foi uma coisa assim muito tranquila, foi muito natural isso. E você entrou no palco? Bom, como? Aí eu uma semana antes de acontecer o espetáculo No Tempo que os Animais Falavam, eu tinha um compromisso comercial com esse espetáculo para uma grande escola da cidade e faltou um ator. E aí o Zé me passou o texto e falou: não tem tu, vai tu mesmo. E acabou que eu entrei no palco fazendo o papel de uma arara, contadora de história. Né? Nesse meio tempo eu já tinha feito um curso de contação de história com José Eustáquio, com Denilson Rodrigues. E aí eu não saí mais do palco. Ficou louco. A partir daí e comecei a ver esse universo com um pouco mais de seriedade, com mais trabalho. E como eu passei a ser ator do Zé e não produtor do Popularizou, e passei a ser ator do elenco do Popularizou, o Zé começou a me apontar caminhos na literatura na literatura teatral, onde eu podia buscar recurso para uma formação. E eu me tornei autodidata no teatro. Para quem não entende,
que quer dizer isso? Apresentar uma literatura para você aprender a ser um ator? Então, não tem, você não pega na mão do ator e fala assim, você vai fazer isso, né? Você dá caminhos, procura isso no livro tal, procura isso no Stanislavski, procura isso no Grotowski, tal literatura assim talvez. E o Zé começou a me apontar essa literatura, eu comecei a ler, né, e aplicar de certa forma o que eu lia em cena e aí a gente tem Você foi estudando isso através das orientações dele e achando o seu caminho. Sempre ele confirmava alguma coisa que eu lia e eu discutia e ele me apontava sempre outra, porque ele tem isso, é dele, né? O Zé, ele é um professor que ele não te dá nada mastigado, não. Ele isso não te ensina, bom, né? Ele te aponta e fala assim, o conhecimento está ali. Isso que é bom. E aí eu fui buscando isso. Agora que você entrou no palco, tem muita coisa pra gente conversar, agora a coisa vai esquentar. Ó, você que tá aí, a gente está aqui com o Paulinho do Boi no Cultura Mix, daqui a pouquinho a gente volta. É isso aí, estamos aqui no Cultura Mix com um papo super bacana, na sombra aqui, né, do quintal do Boi. Isso. Com o Paulinho do Boi. Já morrendo de rir, né? Agora que você entrou no palco, a coisa muda de cena, né? Então, aí foi mudando, né? Foi mudando. Eu comecei a trabalhar no jornal 7 Dias, em contato comercial e começamos, assim, o Júlio Assis, mas o Chico Maia, eles me davam muito liberdade. Isso que eu ia te perguntar, o fato de você ter ido trabalhar no jornal também, você começou a querer trazer mais mídia para essa cena? Para essa área, sim, e tudo que eu pedi o Júlio para fazer cobertura, ou o Chico com o Renato Alexandre, eles sempre se posicionaram muito em favor da gente. Sempre apoiaram muito, né? Demais, e de repente o Chico mesmo falou, não, segue esse caminho aí, porque esse é o seu mesmo. E fui convidado para ministrar uma oficina para criança, uma oficina de boi da manta. Porque nesse meio tempo todo aí... Não, peraí, calma aí, que o boi tem que entrar, o boi tem que entrar com calma. Falta essa pergunta, como é que o boi da manta entrou na sua vida? Mãe tem um rancho numa cidadezinha, num lugarejo chama Pindaíba, perto de Jequitibá, distrito de Jequitibá. E uma amiga dela, chama Dona Elza, tinha um boi no galinheiro lá, e eu vi esse boi e comecei a conversar com ela do boi do Pingo, que era o bloco do Pingo, bloco de carnaval do Pingo no São Geraldo. Que tinha o boi da manta. Que tinha o boi da manta e era muito divertido. O boi do Pingo era, para quem lembra, o Pingo punha uma capa preta, punha o boi, tinha uma luz, a gente puxava o rabo do boi, a luz acendia, era uma coisa muito louca. Atrás do boi ia chipança, que o cara enchia tudo de palha assim, era muito engraçado o carnaval deles. Que bacana. E tinha ainda Zé Capeta, né, que ia atrás do boi, rodando um bombril com fogo assim. Nossa. E o boi só pegava menino que fazia xixi na cama, então menino nenhum da minha época esquece desse boi, não. E quando eu vi esse boi no quintal de Dona Elza, fui conversando com ela, ela falou, você quer levar? Eu falei, quero. Joguei esse boi em cima de um caminhão do meu tio, vim dirigir nisso, entrei em contato com Jeremias, um colega meu que é até palhaço de hospital hoje. Sim. E falei, ô Gerê, vamos brincar com esse boi na barraquinha de Santo Antônio, e entramos, eu e Gerê dentro desse boi, e saímos correndo atrás dos meninos, e daí surgiu a ideia de fazer um bloco de carnaval. E ali, então, a primeira vez que você usou o boi da manta foi na barraquinha de Santo Antônio? Foi na barraquinha de Santo Antônio. Você lembra quando foi isso? Nossa, foi em 2001. Em 2002. Foi em 2002, em junho de 2002. E era até o pároco, era o Monsenhor Carlos. Você chegou a combinar com ele isso ou não? Chegamos, nós vamos pôr um boi, fizemos uma quadrilha, né, que era grupo de jovens, um quadrilhão assim, e esse boi, eu saí correndo atrás dos meninos com esse boi dentro da tripa, porque quem entra dentro do boi a gente chama de tripa, né? Certo. Inclusive tem que esclarecer isso, porque eu falo, você fica debaixo do boi? Não, fica debaixo do boi, é a vaca, eu fico dentro do boi. Né? Só para explicar isso pro povo. Mas muito bacana, assim. E foi muito bem recebido. E... Ali já chamaram você de Paulinho do Boi ou não? Não, ainda não. Aí
fui atrás de um cara que eu não conhecia, que era o Dionei Teixeira, que era o mestre da fanfarra do Colégio Estadual, da antiga fanfarra, né, hoje extinta fanfarra do Colégio Estadual. E Dionei, eu perguntei a Dionei se ele tinha como, se a gente tinha como juntar com alguns músicos metais da banda de música para poder fazer um bloco de carnaval das antigas. E a onda que tinha na cidade era a música baiana, né? Era o axé da Bahia. Então você pegou justamente esse período, né? E aí a gente fez então em 2003 o primeiro carnaval assim do Bloco do Boi da Manta. E descobrimos já nesse 2003 um esteio infantil muito forte do bloco. Teve um senhor Vocês foram para onde? Ficamos na orla da lagoa, não tinha ninguém. O carnaval da cidade era completamente vazio, assim. E ficamos na orla da lagoa. Vocês com a fanfarra e foram? E fomos. Tinha um menino que até hoje ele segue o Bloco do Boi, que ele é estudante do APAI, o Elhão. E atrás do Elhão tinha um cachorro. Sim. Mas isso foi em 2003 ou já 2004? 2003, foi carnaval de 2003. Foi o primeiro carnaval que o boi saiu? Isso. E aí a gente começou a levantar essa história do carnaval e aí já começou a tornar Paulinho do Boi a partir daí. Firmou na questão do carnaval. Você ficava durante o ano trabalhando para poder sair esse bloco? Eu comecei a atuar, né, junto, trabalhando com o Arte Brasil, tudo projeto voluntário. Tudo paralelo. E ao mesmo tempo que eu atuava, vendia os espetáculos, chegava em outubro, a gente parava, focar no boi. Focava o carnaval e aí a gente montou uma escolinha, foi aqui no quintal que a gente reuniu, foi a primeira vez. E aí eu tive que combinar com os vizinhos como é que ia fazer esse carnaval. E a gente foi pra rua. E aí essa coisa começou a crescer, esse carnaval? Começou a crescer e a gente começou então a juntar com o poder público, a mobilizar de todas as formas que podia, porque era muito bonito o que a gente estava fazendo, não tinha tanto público igual tem hoje. O Bloco do Boi hoje, Dionei está mantendo o trabalho, junto com Kétila, a esposa dele, de uma maneira muito maravilhosa. Mas era por causa das crianças em si. E aí, voltando, que aquela hora eu te cortei, aí alguém te chamou para dar uma oficina sobre isso? Isso, então. A gente também fomos levando esse bloco de carnaval para dentro das escolas, para falar, para contar a história do boi, da língua do boi. Fomos em Pedro Leopoldo estudar um pouco, Vespasiano, que tem Matozinhos, onde tinha uma presença do boi. Isso te levou a estudar mais a coisa do folclore também, e aí aprofundar descobrimos mais esse boi na região toda. Certo. E aí começamos a levar isso para as escolas. Então, aí como é que foi essa história? Então você está dando oficina, você se tornar um oficineiro, né? Então eu fui convidado, a partir desse boi, de entrar dentro das escolas, fui convidado na escola Emílio Vasconcelos, aqui do lado, para poder ministrar uma oficina de boi, e era uma representação teatral do boi. Certo. E a partir daí eu me tornei oficineiro de teatro. Que coisa. Então, oficineiro, ator, o Paulinho do Boi e diretor. Carnavalesco. Pois é, e aí começou... Então, aí da sala de aula a coisa começou a fluir, eu fui trabalhar numa ONG, onde eu tinha escrever peças temáticas para temática social de violência contra a criança, né, e estudar o ECA, e a partir daí eu comecei a dirigir, a pegar uma aptidão pela direção, fiz uma oficina de direção. E aí veio o Carroça Teatral. E dessa ONG surgiu o grupo Carroça Teatral, comecei a trazer os meninos aqui para o quintal, porque a gente tinha essa ansiedade de fazer um grupo, os alunos, eles ficaram mais velhos, e não podia ficar mais na ONG, e perguntaram se eu podia continuar com eles. E aí eu trouxe eles, estava levando eles primeiro para a Praça Tiradentes, porque é o que eu sei fazer, é teatro de rua. Eu teatro de palco eu gosto e faço como ator. Certo. E aí comecei a trabalhar com eles na rua e a gente, a partir daí, surgiu o grupo Carroça Teatral. Que já rodou bastante, né? Nossa! E essa história com a Carroça Teatral ganhou uma... Vocês já saíram até do país, né? Ganhou uma dimensão que que eu mesmo não esperava. Rapidamente, onde vocês já passaram? Então, nós fomos para Teófilo Otoni participar de um festival, e era uma amostra competitiva, que eu não sabia que era competição. E aí os meninos começaram a ser premiados, o grupo foi muito premiado nesse festival de Teófilo Otoni, que é um festival nacional. Certo. Conhecemos uma trupe do Chile lá e surgiu esse intercâmbio
com o Chile e fomos para o Chile. Que legal. Daí fomos para Araçuaí, Festival de Rude, Teatro de Rude Araçuaí, participamos no Palácio das Artes junto com o grupo em Minas, no Parque Municipal, há pouco tempo. E estamos circulando. E aí, como é que foi essa história do Quintal do Boi? Então, como é que foi isso? Nesse espaço todo, nós fizemos uma associação, Associação Folclórica Cultural Boi da Manta. Certo. E demos uma ajeitada no quintal para começar a trabalhar as oficinas aqui dentro. Porque veio também, depois do Carroça Teatral, vieram outros atores querendo trabalho e tal. E aí a gente passamos a nos reunir aqui todo sábado, de manhã e de tarde, com 2 grupos. Vai lançar agora, em maio, a gente lança um outro grupo de teatro aqui do quintal, que é o Grupo Evoé. Com o espetáculo Fim de Todos e a Barca dos Aflitos. Que bacana. E nesse meio tempo, para sustentar esse trabalho, como a gente ficou conhecendo muita gente fora e aqui em Sete Lagoas o teatro ganhou uma proporção muito boa, a gente resolveu abrir o quintal para reunir pessoas em volta de espetáculos, de Belo Horizonte, espetáculos aqui. Então a gente se ajeita aqui no quintal para assistir espetáculos de teatro. E quem quiser, né, conhecer mais sobre o trabalho do Quintal, sobre a agenda do Quintal, tem algum contato que pode estar fazendo? Tem sim. Fala aí para a gente colocar aqui na tela para a galera. Quem quiser conhecer, entra na página do Facebook, Quintal de Histórias, Quintal do Boi da Manta, e fica à vontade para nos acompanhar, para nos seguir, enfim, para dar palpite, para opinar, para criticar, para elogiar, para xingar. Fica à vontade. E que conselho, assim, o que você pode dizer? Eu sei que é um cara que hoje vive da arte, né? Que é uma coisa tão difícil no nosso país. Que conselho que você dá para quem está pensando em fazer isso? Ou está com algum medo, está com algum receio? O que você acha que é o caminho? Olha, no geral, assim, principalmente para os jovens e adolescentes que querem se envolver com a arte, hoje, que se envolvam com muita emoção. Coloquem bastante emoção em tudo que for fazer, que tenha essa parte emotiva muito latente, né? Que nessa trilha emotiva descubram o tanto que é sério isso. Qual que é a sua verdade também, né? Qual que é a sua verdade, o tanto que é sério, que não leve a arte de qualquer jeito, né? Porque é muito trabalho, é muita dedicação e principalmente a arte ela é muita responsabilidade na vida de um ser humano. Olha que eu falei de 1990 da Casa Mágica, que é onde começou a minha história. Obrigado, meu irmão. Sucesso. Obrigado. Tudo de bom. Muito bom. Obrigado. Eu que agradeço. Agradeço o programa, né? Eu acho que é uma iniciativa muito legal. Que bom, obrigado. Obrigado. A gente esteve aqui hoje batendo um papo maravilhoso com o Paulinho do Boi. Obrigado e até o próximo Cultura Mix. Passo